Está começando o programa A Assembleia de Deus vos fala. Pastor do Campo Eclesiástico, Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Meus amados e queridos irmãos, esse que vos fala, seu irmão em Cristo, o presbítero Flávio Correia, está no ar mais uma edição do programa Assembleia de Deus vos fala. É uma alegria imensa para nós estarmos aqui nessa noite, para apresentar esse programa e também, com a ajuda de Deus, transmitir a palavra do Senhor. Esse é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, na direção do pastor Jairo Teixeira Rodrigues, pastor do Campo Eclesiástico, e também na responsabilidade do nosso pastor presidente, pastor José Orisvaldo Nunes e Lima, o pastor presidente aqui do estado de Alagoas. Nesse momento, quero mandar a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos que nos escutam e também nos assistem pelo portal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, também pelo Facebook, pelo YouTube e também pela rádio smc.com.br, a rádio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Quero mandar a paz do Senhor Jesus, os irmãos aqui da Igreja Sede, os irmãos ali do Hélio 1, Hélio 2, os irmãos do Hélio 3, Avenida Hélio, os irmãos do IFA, o Desembargador, Coité, Xando Coité, Avenida Vera Cruz, os irmãos do loteamento Rui Palmeira, Jaci Clemente, os irmãos ali do Novo São Miguel, os irmãos também ali da usina Senibu, a igreja que pela bondade de Deus nós estamos dirigindo aquela congregação, os irmãos da Fazenda Marcação, Fazenda Valdemar Cavalcante, Fazenda Conceição, Pau Brasil, os irmãos ali da usina Porto Rico, toda a igreja no campo de São Miguel dos Campos, não é? A paz do Senhor Jesus, está no ar o nosso programa e nós queremos, com a ajuda de Deus, iniciar o programa falando sobre o hino, o nosso sonoplasta, o nosso irmão Jair. Ele está na sonoplastia dessa feita. E nós iremos ouvir uma linda canção agora do nosso amado irmão presbítero Josafá, A Mão de Deus. É um hino que vai falar o seu coração, falar também o nosso coração. Hoje, quinta-feira, não é? Quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022, aqui na Igreja Sede, está sendo realizado o culto administrativo da igreja. E você que está em casa nos ouvindo, Deus certamente tem uma palavra para o seu coração. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, programa Assembleia de Deus vos fala, em o nome de Jesus. Desejo acertar. Tu sabes que eu preciso melhorar. A minha vida está em tuas mãos. Ó Deus, sou falho e imperfeito, eu sou assim. Mas sei que nunca abres mão de mim. A todo instante eu sinto a tua mão. E é a tua mão que me sustenta, a tua mão que me acalenta, a tua mão que me protege, me defende do mal. É a tua mão que me guarda, a tua mão que me ampara, a tua mão que me levanta e me faz ficar de pé. A tua mão, a
a mão de Deus que te protege, te defende do mal, a mão de Deus que te guarda, a mão de Deus que te ampara, a mão de Deus que te levanta e te faz ficar de pé, a mão de Deus, a mão de Deus, eu sinto ela todo instante a me segurar, a mão de Deus, a mão de Deus, eu sinto ela todo instante a me guardar. A mão de Deus sobre a tua casa, a mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus, sobre a tua vida, é a mão de Deus na tua família, a mão de Deus, a mão de Deus sobre você. Meus amados e queridos irmãos, você acabou de ouvir A Mão de Deus, cantou Josafá, que é uma bênção de Deus, ali do estado de Pernambuco. Ele que sempre, vez ou outra, está aqui em São Miguel, cooperando conosco nos trabalhos aqui que a nossa igreja realiza. E é a mão de Deus que me sustenta, é a mão de Deus que me acalenta, é a mão de Deus que me faz ficar de pé. Quero dizer para você, amigo ouvinte da palavra, amigo ouvinte do programa Assembleia de Deus vos fala, que é o Senhor quem nos sustenta, quem nos guarda e quem nos livra de todo mal. Amém? Queremos lembrar os nossos amados irmãos que amanhã, sexta-feira, aqui no templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na rua Senador Máximo, 184 Centro, próximo ao Colégio Estadual Ana Lins, às 19 horas, será a nossa Santa Doutrina, com a presença do nosso pastor Jairo Teixeira Rodrigues, pregando a palavra de Deus, trazendo ensinamentos preciosos para a Igreja do Senhor. Quem tem fome e sede da palavra de Deus, vem amanhã ouvir a palavra do Senhor. Amém? Queremos lembrar os nossos amados irmãos que domingo pela manhã, acredito que domingo pela manhã é nossa escola bíblica aqui no campo de São Miguel dos Campos, e os irmãos estão convidados para estudar a bendita e gloriosa palavra de Deus, porque a escola bíblica é um curso de teologia sistemática, onde todos os trimestres, ano após ano, a gente estuda um livro, estuda um profeta, estuda alguns livros da palavra. Nós estamos estudando dessa feita o livro do profeta Ezequiel, as suas profecias, o contexto histórico, quem era Ezequiel, a sua biografia. Glória a Deus. Nosso amado auxiliar de trabalho Jair acaba de me informar que domingo pela manhã é a Santa Ceia do Senhor aqui na igreja sede, em nome de Jesus. Então você, meu amado e querido irmão, creio eu, como é feito de outras vezes, começa um pouco mais cedo, tem uma hora de escola bíblica e depois da escola bíblica começa a Santa Ceia do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, nós estamos estudando sobre o profeta Ezequiel, uma lição maravilhosa. A semana passada tivemos, sobre os falsos profetas, profetas mentirosos, profetas fraudulentos, como o Senhor trata esse tipo de profeta. Deus ordena aos filhos de Israel que era para eliminar esses profetas do meio do arraial do Senhor. E quando o profeta profetizasse, tanto aquele profeta que recebesse os oráculos de Deus, ou aqueles profetas que tivessem visões e sonhos, eram para eles profetizar de acordo com a palavra de Deus, e não com a sua mente, com seus achismos, e nem para agradar o rei, nem muito menos o povo.
E se esse profeta não fizesse assim, o Senhor o rejeitaria, e a ordem era para que esse profeta fosse eliminado do meio dos filhos de Israel. Nos dias atuais, não temos mais o ministério profético à luz da Bíblia. O próprio Senhor Jesus nos ensinou no seu evangelho, dizendo que toda a lei e os profetas profetizaram até João. Então, o último profeta bíblico no modelo do Antigo Testamento foi João Batista. Hoje, a igreja não tem mais profeta. A igreja tem crentes salvos em Cristo com dom de profecia, que é uma habilidade que o Espírito Santo dá para a edificação da sua igreja, o qual o próprio apóstolo São Paulo recomenda que esse é um dom, que deve ser buscado pela igreja em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós iremos agora ouvir mais uma linda canção, É Como um Sonho, cantor Chagas Sobrinho. Queremos oferecer essa linda canção para todos os ouvintes que estão sintonizados agora no programa Assembleia de Deus vos fala. Apresentação desta feita, seu irmão em Cristo, presbítero Flávio Correia. Vamos ouvir essa linda canção em o nome de Jesus. Eu fico o tempo todo pensando no céu. Como será esse lugar divino? E a face do Senhor, como será? Deve ser muito lindo. É como um sonho. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. A qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou atravessar este véu e eu vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu sei, do sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei. É como um sonho lindo. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver.
eu vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu sei, é como um sonho. Muito bem, canção maravilhosa, canção muito linda, é como um sonho, Chagas Sobrinho, uma canção que fala de fato aos nossos corações. Queremos dizer para os irmãos que esse é o programa Assembleia de Deus vos fala, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, Alagoas. Muito bom. Meus amados e queridos irmãos, queremos lembrar que a nossa igreja, ela tem mais de 25 congregações espalhadas aqui na cidade de São Miguel dos Campos e também nas regiões circunvizinhas. Temos Igreja Assembleia de Deus, congregação aqui na Avenida Vera Cruz, próxima à antiga fábrica. Lá no Coité nós temos também um lindo templo, Assembleia de Deus lá no Coité, Assembleia de Deus lá na Chã do Coité, uma igreja também muito bonita. Uma igreja ali no Edgar Palmeira, temos um templo, uma congregação da Assembleia de Deus ali no Edgar Palmeira. Temos também uma Assembleia de Deus ali também no Novo São Miguel, né? Um templo muito bonito. Ali na Avenida Hélio temos uma congregação da Assembleia de Deus. Na Chã das Mangueiras temos outra congregação. Temos ali no Hélio 2, aquela igreja próxima ao sinal, de frente ao posto de gasolina, que tem ali um templo muito bonito, que por sinal está passando por uma reforma nesse momento. Temos a nossa congregação ali do Hélio 1, temos a nossa congregação também do Hélio 3, congregação ali do Desembargador, congregação também do IFAL, congregação do IFAL, congregação da Rodoviária, congregação do bairro Paraíso, congregação também ali do Jaci Clemente, congregação do IFAL, congregação do Loteamento Rui Palmeira, E a Assembleia de Deus é uma igreja sem fronteiras. Ela não fica apenas nos grandes centros urbanos. Nós temos uma congregação ali na fazenda Valdemar Cavalcante. É a única igreja evangélica ali naquela fazenda. Na fazenda Conceição, temos também uma congregação da Assembleia de Deus. Ali na fazenda Pau Brasil, que é bem longe já, quase próximo aos Góis, não é? É uma congregação da Assembleia de Deus ali naquele lugar. Temos uma congregação na fazenda Marcação. Não sei se vocês conhecem, a Marcação é uma fazenda um pouco distante, de difícil acesso, mas a Assembleia de Deus está presente ali naquele lugar, tá? Temos uma congregação também na Usina Sinibu, que é a congregação que eu dirijo, pela graça de Deus. Temos uma congregação também ali na Usina Porto Rico, tá? Então a Assembleia de Deus é uma igreja compromissada, comprometida com a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos nesse momento mandar a paz do Senhor também para minha família, minha esposa, a irmã Isabel, minha filha Ingrid, ambas estão na faculdade, meu filho Franklin, que está em casa, com o Azaf, que é o meu caçula, e a paz do Senhor também para os meus pais, minha mãe, a senhora Elizabeth, e meu pai, senhor Cícero Correia. Quero mandar a paz do Senhor também para as minhas irmãs, uma está no estado de Minas Gerais, outra no estado de Goiás, meus cunhados e meus sobrinhos e sobrinha. Deus em Cristo vos abençoe e mandar também a paz do Senhor para os irmãos ali da igreja Congregação Usina Sinibu, né? Os obreiros, as obreiras, as crianças, os jovens, todos os irmãos, em o nome de Jesus, amém? Vamos ouvir uma linda canção depois da prova, Miriam Mical, uma canção maravilhosa que falou ao meu coração e tem falado ao coração de muitas pessoas. Igreja Evangélica, Assembleia de Deus.
Filho, eu estou aqui, vim contigo conversar. Seus gemidos eu ouvi, ouça o que eu vou falar. O controle é meu, tudo está em minhas mãos. Filho, eu sei muito bem como está seu coração. Eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. Aqui é teu coração e não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. Aqui é teu coração e não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. Não há provação que dure para sempre. Não há vento que eu não possa acalmar. Em todas as horas eu estou presente. O milagre você vai testemunhar. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. E não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. Aqui é teu coração e não pare de adorar. Enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Eu vou te exaltar. Meus amados e queridos irmãos, pela graça de Deus, já ouvimos 3 canções, vamos ouvir mais uma canção daqui a pouco e depois nós iremos trazer a bendita e gloriosa Palavra do Senhor. Quero mandar um abraço especial para nossa irmã Elivânia,
ela está ouvindo a nossa programação e ela pede oração pelo Elivelto e Helenilton, seus 2 filhos que estão sintonizados ouvindo a nossa programação. Amém? Também o nosso irmão Alexandro, que está internado, pede oração. Charlie Silva, que está ali na usina Coruripe, ouvindo a nossa programação. A paz do Senhor para todos vocês que estão sintonizados, ouvindo o programa Assembleia de Deus vos fala. Quero também mandar um abraço especial para nossa irmã Isis Cristiane, que também está ouvindo o programa Assembleia de Deus vos fala. Deus em Cristo vos abençoe. No final dessa programação, estaremos orando por você, pela sua família, e tenha certeza que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? É muito importante vocês participarem, porque a gente sabe que o nosso programa está sendo alcançado, sendo assistido por algumas pessoas. Isso nos motiva, isso nos impulsiona para voltarmos aqui outras vezes e fazermos o programa e levarmos uma palavra de esperança, de salvação, de transformação, uma palavra que pode mudar de fato a sua vida. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a Bíblia também diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? E bem-aventurados são aqueles que ouvem essa palavra e as guarda e as pratica. Está escrito na palavra de Deus. Meus irmãos, vamos nesse momento ouvir mais uma linda canção, em nome de Jesus, que antecede a pregação da palavra. Tens, a canção é Tens, e o cantor é Oséias de Paula. Medite na letra dessa canção, porque certamente Deus falará contigo nessa noite. Amém? Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza da flor de perfumes suaves. Tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és, e só tu és, e só tu és meu Deus, meu Deus.
versículo 14. Meus amados e queridos irmãos, pela graça de Deus, já ouvimos vários hinos que foram entoados em louvor e adoração ao nosso Deus, mas nesse momento nós queremos trazer a bendita e gloriosa palavra do Senhor para a vida de cada um de vocês. Amém? Se você puder, pegue a sua Bíblia aí no seu lar. Não importa se a sua Bíblia é uma Bíblia evangélica, não é? Da Sociedade Bíblica do Brasil, ou se é de Edições Paulinas, a Bíblia que os nossos irmãos católicos utilizam, não importa. Pega a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14 até o versículo de número 20, pela graça de Deus. Capítulo 20, versículo 14 ao 20. É a palavra que o Senhor colocou em nossos corações e a palavra que nós iremos trazer para os irmãos na noite desse dia. Amém? Glória a Deus. Leamos, portanto, a palavra do Senhor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Israel. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, estai de pé, e vede a salvação do Senhor. Aleluia. Para convosco, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Aleluia. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Aleluia. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Inclina a sua cabeça comigo, como sinal de reverência ao Senhor, e repita comigo, se você puder, aí no seu lar: Senhor, essa palavra é tua, fala comigo e com os ouvintes que estão do outro lado nos ouvindo e nos assistindo. Fala conosco, meu Deus. Em o nome de Jesus eu te peço. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto da Bíblia Sagrada retrata um pouco do que viveu Josafá, do que viveu o rei Josafá. Josafá, ele é um dos reis descendente da linhagem real de Davi. O Senhor tinha falado para Davi que da sua descendência não faltaria rei para reinar em Judá. Da mesma forma, quando Jacó, patriarca Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, quando ele também está velho, na sua velhice, e ele começa a abençoar os seus filhos, a bênção que ele profetiza, de uma certa forma, sobre a vida de Judá, é que o cetro, quem é que impunha um cetro? Quem é que segura o cetro? É um rei, que o cetro nunca se apartará de Judá. E o Senhor confirma essa promessa, confirma essa palavra, aleluia, também para Davi, dizendo que da descendência de Davi nunca faltará rei de Israel. Amém? E Davi também é, de fato, um descendente da tribo de Judá. Mas, irmão, quando Josafá reina, ele reina depois que seu pai Asa morre. O rei Asa falece, morre,
e Josafá assume o seu lugar, né? Isso aí fala de hierarquia, não é? Os filhos dos reis, geralmente um dos filhos, o filho escolhido pelo pai, ele se tornava rei no lugar do seu pai após o seu pai falecer. E a Bíblia diz, irmão, que Josafá, quando se torna rei de Israel, ele promove, ou melhor, de Judá, ele promove um grande avivamento em Judá. Promove um grande avivamento. Ele manda tirar os altos dos montes. Nos montes, nas montanhas, havia ídolos, pequenas estátuas, pequenos santuários dos ídolos. E alguns filhos de Judá iam para lá adorar os Baalaíns, né? Adorar deuses estranhos. Aleluia! E quando Judá se torna o rei de Israel, ele promove um grande avivamento. Ele tira os ídolos dos altos, ele tira os ídolos dos montes. Ele faz com que os sacerdotes e os levitas, aleluia, eles vão de cidade em cidade com a Torá, com a Bíblia do Antigo Testamento. E ele faz com que esses homens ensinem o povo a palavra de Deus. Aleluia! E o povo começa a ouvir a palavra, o povo começa a entender a palavra. A palavra é pregada, a palavra é ensinada, e o reino de Judá passa, na gestão de Josafá, por um grande avivamento na sua época. A Bíblia diz, meus irmãos, que Josafá andou no caminho de Davi, seu pai. A Bíblia diz que Josafá resolveu fazer aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Ele resolveu estabelecer o único e verdadeiro Deus como verdadeiro rei, ou melhor, verdadeiro Deus de Israel. Aleluia! Ele não praticou idolatria, ele não derramou sangue inocente, ele não oprimiu o povo. Ele foi um rei que entregou o seu reinado, entregou a sua vida nas mãos de Deus. E por causa disso, o povo passa por um avivamento, o povo se converte, o povo se volta para Deus. E Judá é avivado, há temor do Senhor, há a presença de Deus, há a graça de Deus. E a Bíblia fala, nós vamos ver isso na Bíblia, no capítulo de número 17, a Bíblia diz que Josafá teve um cuidado e instruiu o povo em quê? Instruiu o povo no caminho do Senhor, nas ordenanças de Deus, nos estatutos de Deus. Não eram para eles adorar outros deuses, não eram para eles ir após outros deuses, não eram para eles adorar, venerar, fabricar estátua de qualquer coisa semelhante no céu, ou na terra, ou no mar. Não! Era para eles adorar unicamente o verdadeiro Deus. Os irmãos sabem que tem uma coisa que Deus não divide com ninguém, é a sua glória. Lá no livro do profeta Isaías está escrito: minha é a glória, e a outrem eu não a darei, nem o meu louvor às imagens e escultura. Então a glória é dele, ele não divide com ninguém. E se tem algo que sempre chamou a atenção de Deus, e até te colocou, deixou Deus irado com o seu povo, é a prática da idolatria. E a Bíblia diz que Josafá tira a idolatria dos filhos de Judá, o Senhor manda um grande avivamento, o povo é instruído, o povo é ensinado, o povo se volta para Deus, o povo começa a orar, o povo começa a salmodiar, o povo começa a cantar, o povo começa a ter prazer em ler a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, a tal ponto que Judá passa por um grande avivamento. Amém? E por causa disso, de acordo com o capítulo 17, a Bíblia diz que Deus abençoou Josafá. Ele fortificou as cidades. A Bíblia diz que os arábios e os filisteus traziam presentes para Josafá. Olha aí, meu irmão. Quando o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa se volta para Deus, a partir daquele momento eu vou servir a Deus, eu vou deixar a bebida, eu vou deixar a prostituição, eu vou deixar a mentira, a feitiçaria, eu vou deixar as práticas pecaminosas, eu vou deixar tudo que não agrada a Deus, e a partir de hoje eu coloco no meu coração um propósito de ser fiel a Deus e de servir a Deus. Quando o homem e a mulher faz isso, está aqui a prova. Deus começa a abençoar a vida de Josafá. Talvez eu falo com pessoas aí do outro lado que a sua vida está toda embaraçada, está toda problemática, a sua vida só dá errado, tudo tem dado errado, tá uma luta, tá tudo pelo avesso, porque você não tem feito o que Josafá fez. Não tem entregado a sua vida totalmente a Deus. Você quer fazer o que você quer, você quer dirigir a sua própria vida. O que você achar certo, tá bom. O que você não achar certo também tá bom. Mas isso não é a maneira correta de proceder.
O homem que conhece a palavra de Deus, ele tem que entregar sua vida a Deus, e ele tem que praticar a palavra de Deus, ele tem que viver a palavra de Deus, ele tem que andar com Deus, ele tem que obedecer, ele tem que honrar a palavra de Deus, e Deus vai lhe abençoar. Por causa disso, diz a Bíblia, você pode até acompanhar comigo aí na sua casa, se for possível, versículo de número 11, do capítulo 17 do livro de 2 Crônicas, o livro que nós estamos lendo. A Bíblia diz assim: e alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá. Historicamente, um dos maiores inimigos de Israel e de Judá foram os filisteus. Eles oprimiram Israel. Desde a época dos juízes, eles já oprimiam Israel. Da época de Davi, eles já oprimiam Israel. Eles eram os inimigos históricos, os maiores inimigos históricos de Israel foram os filisteus. Mas quando um homem, o líder de uma nação, ele diz assim: não, a partir de hoje eu me tornei rei e agora eu quero que o povo se volte para Deus. Quero que o povo abandone a idolatria, abandone o adultério, abandone a prostituição, abandone a opressão do órfão, da viúva, abandone a opressão do estrangeiro. Quero que o povo se volte para Deus. E o povo se voltou para Deus e Deus começou a abençoar, e Deus abençoou também Josafá. Quer que eu aprenda aqui, amigo ouvinte da palavra que está aí do outro lado? Se você quer as bênçãos de Deus sobre a sua vida, você tem que tomar uma decisão. E qual é a decisão, presbítero Flávio? É você servir a Deus fielmente. É você procurar servir a Deus fielmente. É você andar no caminho. É você se esforçar. É você se dedicar. É você orar, é ler a Bíblia, é consagrar. É dizer não para o pecado. O pecado bate na nossa porta o tempo todo. Mas se você procurar ser fiel a Deus, Deus vai lhe abençoar. Os filisteus traziam presentes para Josafá. A Bíblia diz, irmão, que os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. E a Bíblia também diz que os arábios lhe trouxeram gado miúdo. Olha para aí, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. E a Bíblia diz no versículo de número 12: cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente e edificou fortalezas e cidade de munições em Judá. Olha o que Deus faz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas, meus amados irmãos, estava tudo muito bem na vida de Josafá. Estava tudo muito bem. Deus abençoando. Porque Deus considera o homem e a mulher que tem um propósito de ser fiel. Deus considera, Deus honra, Deus socorre. Mas a Bíblia diz que Josafá fez aliança com o rei desmantelado. E o rei desmantelado, o nome dele era Acabe. Acabe era rei de Israel. Os irmãos sabem que no início era um único reino. Não havia dois reinos. Era o reino de Israel. Mas depois que Salomão morre, Roboão deixa de se aconselhar com os anciãos, com os mais velhos, e vai se aconselhar com os jovens. E em vez de ele manter o tributo que estava sendo cobrado pelo pai, ele aumenta o tributo do povo. E 10 tribos se rebelam contra Roboão e formam o reino de Israel. E as 2 tribos, a de Judá e de Benjamim, permanecem juntas e se torna o reino de Judá. O reino do norte formado por 10 tribos, chamada Israel, e o reino do sul formado por 2 tribos, chamada Judá. Mas era em Judá que tinha um templo do Senhor. Era em Judá que tinha Jerusalém, a cidade do grande rei. Aleluia, louvado seja Deus. Era em Judá o lugar de adoração. Mas o rei Acabe era um rei desmantelado, irmão. Era um rei que casou com uma mulher chamada Jezabel, que essa mulher dominava ele. Dominava ele. Tudo que ela fazia, ele assinava embaixo. Mesmo que fosse para contrariar a Bíblia, mesmo que fosse para contrariar o mandamento, mesmo que fosse para matar um profeta do Senhor, mesmo que fosse para matar o dono de uma vinha, tudo que ela fazia, Acabe, que era pau mandado, ele fazia. E além do mais, Jezabel era sacerdotisa de Acera e adoradora de Baal. Quando Acabe casa com Jezabel, já tinha idolatria lá em Israel, mas agora a idolatria aumentou 10 vezes mais. O povo tornou-se idólatra, o povo tornou-se pecaminoso. As maldições veio sobre Israel, o mal sobreveio sobre Israel. Israel por diversas vezes foi entregue nas mãos dos inimigos, até depois ser levado cativo. Glória a Deus pela Síria. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Josafá faz uma aliança parental. Parental com quem? Com o rei desmantelado. É por isso que nós não podemos se ajuntar com as trevas. Não é que nós temos nada contra as pessoas, não é isso. Mas nós temos alguma coisa contra o pecado, contra a prática pecaminosa. Nós temos que pregar o evangelho, temos que amá-los, temos que evangelizá-los, ensiná-los, doutriná-los, aconselhá-los, exortá-los, mas não podemos andar lado a lado com o pecado, com o desmantelado, com a pessoa errada, de forma nenhuma.
Glória a Deus. Deus proibiu os filhos de Israel se casarem com as filhas das cananeias. Deus proibiu os filhos de Israel fazer aliança. E agora Josafá, meus irmãos, ele permite que um dos seus filhos case com a filha de Acabe. Um de seus filhos, ele faz uma aliança parental. E para acabar de inteirar, Acabe se inventa de entrar numa guerra e chama Josafá para entrar nessa guerra com ele. Glória a Deus. Quando eles se reúnem, que fazem uma reunião, termina a reunião, Josafá diz, não, se você for, eu vou para a guerra, eu vou estar contigo, eu vou estar do teu lado, o seu povo é meu povo, nós estamos juntos. Mas Josafá, que era espiritual, diferente de Acabe, que era desmantelado, Josafá diz bem assim, Acabe, não tem aqui profeta para nós consultarmos a palavra do Senhor, para saber se é da vontade de Deus a gente ir para essa guerra contra Ramota e Gileade? E a Bíblia diz, irmão, que Acabe diz, tem profetas. Aí chama os profetas, e os profetas que vêm falam que pode ir, Acabe, Deus é contigo, Deus vai te abençoar, Deus vai entregar os inimigos nas tuas mãos. Mas Josafá, meus irmãos, ainda ficou meio desconfiado, porque o crente que é espiritual, ele precisa, para entrar numa batalha, ele tem que ter certeza que Deus é com ele nessa batalha. Se ele vai fazer uma viagem, né? Se ele vai montar um negócio, se ele vai abrir algo, ele precisa saber se é da vontade de Deus ou não. Aquilo que ele quer fazer. Para quê? Para que as coisas andem. Para que as coisas dê certo. É claro que tem situações que a gente tem que ousar pela fé, tem que ter fé, vai dar certo e Deus toma a frente, mas tem decisões da nossa vida que nós temos que consultar ao Senhor. Para quê? Para não quebrar a cara, para não sofrer as duras consequências de uma escolha fora da direção de Deus. E Josafá pergunta para Acabe, Acabe, não tem mais nenhum profeta? Aí Acabe diz, tem um tal de Micaías, que é um profeta, mas ele só fala mal de mim. Ele nunca profetiza coisa boa de mim da parte de Deus. Ele nunca profetiza nada. Aí Josafá, não diga isso não, rei. Mande chamá-lo o profeta. Aí lá vai mandar chamar o profeta. Mas o mensageiro já foi instruído para dizer a Micaías, olha Micaías, todos os outros profetas falaram bem para o rei. Que Deus era com o rei nessa batalha. Que Deus ia na frente do rei. Mas tu também cuidado para falar aquilo que Deus mandou falar. Mas Micaías diz assim, vive o Senhor, que eu só vou falar aquilo que Deus mandar falar. Aleluia. Micaías era um profeta, irmão, ousado, corajoso. Não era profeta meia tigela. Não era profeta de ficar no meio do muro. Ou dizer palavrinha para agradar, para receber algum benefício do rei, não. Profeta Micaías falava aquilo que Deus mandava. Ele falava, vive o Senhor, que é aquilo que Deus colocar na minha boca, no meu coração, para falar, eu vou falar. Aleluia, louvado seja Deus. E quando o profeta chega lá, olhe bem para cá para você entender. Quando o profeta chega lá, ele entrega uma profecia favorável, aleluia, ao rei. Mas o rei estava tão desconfiado, o rei Acabe, tão desconfiado, que disse bem assim, como é que pode? Você nunca fala bem de mim, e agora está falando bem? Você tem certeza do que você está falando? Aí é quando Micaías, meus irmãos, diz que teve uma visão do trono de Deus, e um espírito, né, se aproxima do próprio Deus, um anjo do Senhor se aproxima de Deus, e diz assim, eu coloquei na boca dos profetas um espírito de mentira para falar bem de Acabe. Para quê? Para pegar Acabe e fazer com que Acabe vá para a guerra. Porque era um projeto de Deus matar Acabe na guerra por causa dos seus pecados, por causa das suas idolatrias e por causa do mal que ele estava fazendo contra os filhos de Israel. Amém? Porque como rei, a maior responsabilidade era do rei levar o povo ao arrependimento, levar o povo ao caminho, levar o povo na doutrina, levar o povo na palavra. Mas ele não estava fazendo isso. O que é que ele estava fazendo, irmão? Levando o povo para a idolatria, matando o inocente, né? Colocando até difamação, blasfêmia contra o Deus de Israel, profanando o templo da casa de Deus, trazendo o povo para a idolatria. Era isso que ele fazia. Mas, meus irmãos, olhe bem para cá para você entender. Aí o profeta Micaías diz que tem uma visão, viu o trono de Deus e o Senhor assentado, e um espírito diz para o próprio Deus e também diz para Micaías que um espírito de mentira foi colocado na boca dos profetas para insultar Acabe, para que Acabe vá para a guerra. Mas Micaías diz, olhe, o Senhor manda te dizer que você vai para a guerra, vai vencer a batalha, mas hoje mesmo você vai cair ao fio da espada. Louvado seja Deus. Aleluia.
E a Bíblia diz, meus irmãos, que Acabe, ouvindo essa profecia, prepara o exército, prepara todo mundo e vai para a guerra. Mas Acabe era maligno, Acabe era malicioso. E teve uma estratégia. Qual foi a estratégia? Josafá, vem cá. Tu se veste de rei, tu fica no carro real, de vestes reais. Alguns soldados vai estar ao teu lado para te proteger, tu vai ter mais segurança. Mas Acabe sabia que os sírios queriam matar primeiro o rei, porque se matasse o rei, vencia a guerra. E o povo que perdeu o seu rei se dava por vencido e era entregue ao reino que venceu. E da mesma forma ele faz. Josafá se veste com as vestes reais, com um carro real, com um exército, uma caravana de soldados reais, bem trajados, bem vestidos, enquanto Acabe se disfarça no meio do exército de Israel. Aleluia! E quando Ramota e Gileade, meus irmãos, quando os sírios foram enfrentar justamente o rei de Israel e o seu exército, e aqueles também que estavam com Josafá, que Josafá também traz o seu exército, a Bíblia diz que a primeira coisa, que a ordem que eles receberam era para matar o rei. E quem era o rei? Era Josafá? Era Josafá. Mas eles não queriam matar Josafá, eles queriam matar Acabe. Mas quando eles tentaram matar Josafá, a Bíblia diz que Josafá clama ao Senhor, pede ao Senhor, suplica ao Senhor, pede socorro, e Deus livra Josafá da morte. Porque os que foram matar Josafá reconheceram que não era o rei de Israel, era uma outra pessoa, mas não era o rei de Israel. E a Bíblia diz, irmão, que Deus permite que um homem comum, arme o arco, ponha a flecha e jogue uma flecha sem direção. Uma flecha sem direção aleatoriamente. E sabe o que é que acontece? A Bíblia diz que aquela flecha, ela penetra entre a couraça e a junta de Acabe. Aleluia, louvado seja Deus. Porque tinha que se cumprir a palavra do Senhor por intermédio, irmão, do profeta Micaías. E Acabe fica na batalha, fica de pé, mas no final, perto do pôr do sol, Acabe morre naquela batalha. Glória a Deus. E eles saem vitoriosos. Mas quando Josafá volta para Judá, volta para sua terra, Deus envia um profeta. Bendito seja Deus. E esse profeta que Deus envia é o profeta Jeú, filho de Anani. Que esse Anani era o profeta que repreendeu, aleluia, o rei Abias. Glória ao Senhor, que Abias mandou prendê-lo no cárcere. Mas esse era filho de Anani. Glória a Deus. E quando ele encontra Josafá, ele repreende, Deus manda ele repreender Josafá. E olha a repreensão, capítulo 19, versículo de número 2. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles a qual o Senhor aborrece? O profeta Jeú chega perto de Josafá, um rei temente a Deus, mas fez uma aliança com gente errada, foi ajudar, entrou na guerra com gente errada, se aparentou com gente errada, com um rei perverso, um rei mau, um rei idólatra, um rei que trouxe o povo para o pecado, e o Senhor manda o profeta Jeú repreender Josafá. E o que é que ele disse para Josafá? Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles a quem o Senhor aborrece? Aleluia! E a Bíblia diz que por causa disso sobrevirá uma grande ira da parte do Senhor contra ti, ó rei Josafá. E aqui nós vamos chegar no capítulo 20. Louvado seja Deus, meus irmãos. A Bíblia diz, meus irmãos, que os filhos de Amon, os filhos de Moabe e os das montanhas de Seir se organizam para justamente destruir Jerusalém, destruir Judá e destruir o seu rei Josafá. Olha aí, por causa de um erro. É por isso que muitas das vezes a gente está passando por um problema na vida e às vezes não sabemos o porquê e até questionamos a Deus. Mas o homem não tem que se queixar, a não ser dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas. E a Bíblia diz, irmão, que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os das montanhas de Seir se armam até os dentes com espada, com lança, com cavalo, com carruagem, com cavaleiros e uma grande multidão, numerosa multidão, para marchar contra quem? Contra Josafá. Aleluia! Isso foi a consequência do erro de Josafá. Bendito seja Deus. No versículo de número 2 do capítulo 20, nós vamos ler aqui: então vieram alguns que deram avisos a Josafá.
dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Versículo 3: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Amém? Olhe para cá, amigo ouvinte da palavra, que está aí do outro lado, ouvindo o programa A Assembleia de Deus nos fala. Observe que por causa de um erro de Josafá, Deus permite que os seus inimigos se levantem contra ele. Um rei que até pouco tempo estava em paz. Um rei que até pouco tempo os filisteus traziam presentes para ele. Né? Um rei que até pouco tempo os arábios traziam gado miúdo como presente para Josafá. Um rei que até pouco tempo Deus engrandeceu o seu nome. E ele fortaleceu as cidades, tinha um grande exército, houve grande prosperidade, um período de grande prosperidade. Mas por causa de um erro, e aqui eu aprendo uma coisa, a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. E Deus usa o profeta e repreende Josafá: deverias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece? Por causa disso o Senhor derrama sobre ti uma grande ira. E agora os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os das montanhas de Seir se levantam contra Judá. Mas, irmão, Judá, assim como o rei Davi, tinha algo muito interessante, que todo homem e toda mulher tem que ter. Todo homem crente e toda mulher crente tem que ter. E o que é, presbítero Flávio? É um coração quebrantado e contrito e um espírito voluntário ao Senhor. Amém? Quando Josafá sabe dessa notícia, provavelmente a mente de Josafá fez uma volta ou voltou no tempo. E ele lembrou de quê? Da profecia do profeta Jeú, filho de Anani. Ele lembrou. E agora, o que é que ele tinha que fazer? Praguejar? Reclamar? Enfrentar o exército com o peito aberto? Não. O que é que ele fez? Ele dobrou os joelhos, ele começou a orar. A Bíblia diz que ele temeu. Não há problema nenhum de você ter medo. É normal o homem ter medo. Diante dos problemas e adversidades, é normal. Mas o que é que ele fez? Ele dobrou o joelho, colocou a face no pó. A Bíblia não entra em detalhes, mas era um costume naquela época. Não sabemos dizer se isso aconteceu, mas os homens e os reis, os patriarcas, os profetas, eles tinham o hábito de rasgar as suas vestes, pegar o pó da terra, que era poeira, e lançar sobre a sua cabeça, como um sinal de humilhação e arrependimento, como um sinal de alguém que está clamando e buscando ao Senhor. E a Bíblia diz que ele proclama um jejum em todo o Judá. E aí é o que me chama mais a atenção, meus irmãos. É o que chama mais atenção, é que todo Judá, aleluia, se ajuntou a Josafá e começou a pedir socorro ao Senhor. Quando a Bíblia fala todo Judá, não é meia dúzia não, é todo Judá, tanto os homens como as mulheres, e olhe para mim, que eu vou lhe falar, até as crianças começaram a clamar ao Senhor, começaram a pedir socorro ao Senhor, começaram a pedir ajuda a Deus. Começaram a pedir a Deus a vitória, o livramento, a salvação. Nos socorre, Deus. A multidão é grande. Eu estou com medo, eu estou apavorado, eu não sei o que fazer, mas nos ajuda, ó Deus. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Josafá pôs-se em pé, no versículo número 5, Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e começou a derramar a sua alma perante o Senhor. Ele ora, ele se humilha, ele chora. O povo chora, eles estavam em jejum e oração. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre e eternamente. Glória a Deus. No versículo 13 do capítulo 20, nós vamos ver aqui: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Olhe para cá. Nós sabemos que naquela época não eram mencionadas as mulheres, não eram mencionadas as crianças. Havia, de uma certa forma, eu não vou dizer preconceito, mas para a sociedade, naquela época, os homens eram contados. Os homens, a sua genealogia era contada, as mulheres não. As crianças também não. Não tinha muita importância no contexto cultural e histórico daquela época. Mas a Bíblia faz questão de dizer que tanto a congregação estava de pé perante o Senhor, como as crianças, as mulheres e os seus filhos estavam na presença do Senhor. Diga glória a Deus. E aí é quando, meus irmãos, um profeta do Senhor se levanta no meio da congregação. Louvado seja Deus. Jaziel se levanta dizendo que eles não temam.
Eles não vão entrar nem na peleja, porque essa peleja não é deles, essa peleja é do Senhor. Não ficassem preocupados, não ficassem aflitos, não ficassem angustiados, porque o Senhor já entrou nesse negócio e vai entregar os filhos de Moabe, os filhos de Amon, da montanhas de Seir, nas mãos do rei Josafá e do reino de Judá. Amém? E aqui eu vejo, meus irmãos, um socorro do Senhor. Mas tem um versículo que me chama a atenção. É o versículo que justamente Josafá fala. Versículo de número 20. Olha o que a Bíblia diz. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, e crede nos seus profetas, e prosperareis. Irmão, essa palavra é uma palavra profética. É uma palavra, Josafá está afirmando que se o povo de Judá crê no Senhor vosso Deus, estarão seguros. E se o povo de Judá crê nos seus profetas, eles irão prosperar. E aí, isso era uma menção de que Deus estava mandando socorro, que era para eles acreditarem em Deus, mas também para acreditar nas palavras que o Senhor falou, verbalizou, através do ministério de quem? De Jaziel. Glória a Deus. Então é muito importante nós darmos crédito aos homens de Deus, os pastores, homens que têm uma vida de oração, homens que têm uma vida consagrada, homens que têm algo de Deus. Em vez de se aconselhar com os mais jovens, que não tem nada para ensinar, assim como aconteceu com Roboão, se aconselhe com os homens de Deus. Peçam a palavra aos homens de Deus, honrem os homens de Deus. São profetas do Senhor, não são profetas à luz do Antigo Testamento, mas são líderes que Deus escolheu para liderar a sua igreja. E esses homens têm uma palavra de Deus, têm uma orientação de Deus, têm uma instrução de Deus, tem uma palavra que vai fazer você tomar uma direção certa. Então, creia no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E o que é que acontece, irmão? O que é que acontece? A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus permite, olhe bem para cá, para a gente encerrar a mensagem. A Bíblia diz, aleluia, no versículo de número 23, ou melhor, 22, que ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e contra os filhos de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá. Versículo 22 diz, e foram desbaratados. O que é desbaratados? Eles entre si lutaram contra o outro. Eles entre si, Deus permitiu um espírito de confusão entre eles, que eles começaram a matar uns aos outros. Não precisou nem Judá entrar na batalha. Nem precisou nem Josafá entrar na batalha. O próprio Deus permitiu que eles entre si se matassem. E a Bíblia diz que eles foram desbaratados. Eles se destruíram, se autodestruíram, mataram uns aos outros. Aleluia! Versículo número 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros a destruir-se. Olha o que Deus faz. Olha que Deus tremendo. Olha que Deus maravilhoso. Aleluia. Quando o homem dobra o joelho, quando uma nação dobra o joelho, proclama um jejum, proclama uma oração, se consagra, se conserta, se arrepende dos seus pecados, clama ao Senhor, Deus envia um espírito de loucura, de confusão. Eles se levantam contra as montanhas, os das montanhas de Seir, depois se destrói a si mesmo. E quando o arraial de Judá e Josafá chega lá onde eles estão, e eles olham, há uma grande multidão de mortos, todos caídos ao fio da espada, todos destruídos, porque é assim que o nosso Deus faz, é assim que o nosso Deus trabalha. Amém? Mas aqui eu aprendo duas lições. Primeira lição três lições eu aprendo aqui nesse texto que nós acabamos de ler, que eu quero que você aprenda aí também. Primeira lição, vale a pena nós se voltarmos para Deus. Vale a pena colocar a nossa vida no altar do Senhor, consertar a nossa vida, ter uma vida de devoção ao Senhor, ter uma vida, aleluia, entregue a Deus. Vale muito a pena, porque se nós fazermos isso a exemplo, não só de Josafá, mas de outros personagens da Bíblia, como o próprio Abraão, como o próprio Isaac, como o próprio Jacó, como o próprio rei Davi, como o próprio Salomão, que enquanto esteve fiel a Deus, o Senhor lhe abençoou, lhe deu riquezas, lhe deu paz, lhe deu tranquilidade, lhe deu alegria, lhe deu gozo, lhe deu vitória. Eles sentiram a presença de Deus. Da mesma forma, Josafá,
quanto aquele povo não ficou maravilhado naquele dia, quando os filhos de Moabe, os filhos dos Amonitas e os das montanhas de Seir caíram no deserto, mortos ao fio da espada. Eles mesmos mataram uns aos outros e houve grande alegria, porque naquele dia o Senhor entregou nas mãos de Josafá e nas mãos dos filhos de Judá os seus inimigos derrotados e caídos. É assim que esse Deus faz. A primeira lição que eu aprendo, eu já falei. A segunda é: nunca faça aliança com gente errada. Nunca faça aliança com gente que está fora do caminho, que está na idolatria, que está na escuridão, que está nas trevas, que até parece que é crente, mas não é. Não faça alianças com gente errada. Porque, por causa da aliança errada de Josafá, Deus permitiu que a ira dele se derramasse sobre Josafá. Mas Deus é misericordioso. Josafá clama, o povo clama, e Deus entrega os inimigos nas mãos de Josafá. Amém? Então, meus irmãos, aprenda isso. Primeira lição: busque ao Senhor, sirva ao Senhor. Conserte o altar da tua vida. Segunda lição: depois da vida consertada, abençoada até o tutano, não faça aliança com gente errada. Não faça com gente desmantelada. E a terceira lição: se o mal vier sobre você por causa dos seus próprios erros, não reclame, não murmure, não pragueje, não encontre e nem aponte culpados. Faça como Josafá: dobre o joelho, chore, se humilhe, proclame um jejum, que certamente Deus vai lhe ouvir e vai lhe abençoar e vai vir ao seu socorro, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Essa foi a palavra que Deus colocou ao meu coração. Vamos nesse momento fazer as considerações finais. Já se aproxima das 9 horas. Eu vou ver se apareceu mais algumas pessoas. Por favor, Jair, coloque um hino esporádico aí, enquanto eu vejo se mais alguém pediu oração, que está na audiência da nossa programação. Amém? Nas mãos, sem saber o que fazer, olhando para o céu, precisando responder. Josafá muito aflito, aperto na alma, o povo ali de pé, não posso perder a calma. Então olhei pro céu, levantei as minhas mãos, pedindo uma saída e com ela a solução. Tomei uma decisão e comecei a falar: eu vou entrar no templo, resposta virá. Eu vou orar e humilhar. Eu vou clamar, porque eu sei que o céu tem resposta. Eu vou descer até chorar. se pôs de pé, olhando para o céu, através da fé. Homens, mulheres, crianças também, esperando a resposta que só Deus tem. Então Josafá se pôs de pé na congregação e disse: Ah, Senhor, Deus dos meus pais,
Porventura não és tu Deus no céu e na terra? Tu que dominas sobre tudo, e nas tuas mãos está todo o poder, e não há quem possa te resistir. Então o Espírito do Senhor Azaziel no meio da congregação e disse: dai ouvidos a Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é tua, e sim de Jeová. Pela ladeira de Ziz, Deus vai aparecer. A resposta já é certa, e se eu posso crer, não temas, não temas, só louva e adora. Deus vai aparecer, o teu milagre é agora. A beleza não é tua, pode descansar. A beleza não é tua, pode glorificar. Parai, está quieto, só louva, só louva, só louva. Teu milagre virá, é agora. Creia, creia, creia que o céu ainda fala. Creia, 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 creia que resposta virá. Agora, que resposta virá. Agora, que resposta virá. Acredite, acredite, creia. Meus irmãos, graças a Deus, chegando mais ao final do nosso programa, eu quero nesse momento, com a ajuda de Deus, chamar a atenção do ouvinte que quer aceitar Jesus como Salvador, seu José Manuel Oliveira. Dobre o seu joelho aí onde você está no seu lar. Ele falou que é uma extrema urgência. Dobre o joelho, feche seus olhos, que nessa oração nós iremos orar por você e você vai estar aceitando Jesus como seu Salvador, tá? Jane Cleide, lá de Touros, Rio Grande do Norte, está nos ouvindo de outro estado. Presbítero Roberto. Vamos orar também pelo Alexandro, que está internado. A irmã Izzy Cristiana, né? Cristiane, que está nos ouvindo. Glória a Deus. Luiz Tavares, Abson Cândido e Charles Silva. Nesse momento, agradeço pela sua audiência e nós iremos orar por vocês em nome de Jesus. Amém? Grandioso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, pelos filhos da nossa irmã Elivânia, Elivelto e Helenilton, Senhor, que desde o início do programa ela pede oração. Eu não conheço eles, mas o Senhor conhece. Repreenda todo mal, toda enfermidade, meu Deus, que nenhum mal, nenhuma praga alcance os filhos da nossa irmã. Deus, eu não conheço eles, mas guarda eles, protege, livra eles e todo mal. Meu Deus, visita também Alexandro, que está internado, hospitalizado, Senhor. Deus, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Restaure a saúde dele, repreenda essa enfermidade. Se for um problema, meu Deus, que precise de cirurgia, entre, meu Deus, na sala de cirurgia, use as mãos dos médicos, restaura a saúde dele. Senhor da glória, eu oro também pelo Charlie, que está ali na cidade de Coruripe, da usina Coruripe, perdão, ouvindo a nossa programação. Deus, eu oro também pelo Abson Cândido, pelo Luiz Tavares, pelo presbítero Roberto, pela Jane Cleide, ali da cidade de Touros, no estado do Rio Grande do Norte. Mas eu oro também, meu Deus, pelo José Manuel Oliveira, que nesse momento está de joelhos dobrados, oh meu Deus, chorando,
e te aceitando como Salvador. Senhor da glória, ele disse que era urgente. Eu não sei o que se passa, mas ele quer, Jesus, voltar para ti. Vai agora onde ele estiver, visita ele, Senhor, visita ele nesse momento, enxuga as lágrimas dele, trabalha no coração dele, converte ele, meu Deus. Ele nesse momento te aceita como único e suficiente Salvador. Deus, a glória, eu te apresento o irmão Jair, Senhor, que nos auxiliou nessa programação. Cobre ele com teu sangue, guarda, livra. Deus, realiza o desejo do seu coração, faz a obra na vida dele. Deus, abençoa esse programa, abençoa os irmãos que estarão aqui na próxima semana, pregando, ensinando, apresentando a programação. Deus, a glória, que cada ouvinte, aqueles que participaram no ar e aqueles que não participaram, o Senhor possa salvá-los, transformá-los, meu Deus, entrar com providência na vida deles, mas principalmente salvá-los. Deus, a glória, repreenda toda enfermidade, repreenda todo mal, repreenda toda, meu Deus, a astuta cilada do inimigo contra essas pessoas. Dá o livramento, Deus, manda a provisão, Deus, salva, restaura essa família, restaura essa vida, faça um milagre, eu te peço, crendo na resposta das nossas humildes orações, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Muito bom, chegamos mais a um final de uma edição do nosso programa. Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. E lembre-se, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.